Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a pastora Cida e eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e também agradeço ao Senhor pela sua vida. Peço ao Senhor que Ele te abençoe, que Ele abençoe a sua família, que Ele te sustente e que todos os dias da sua vida seja abençoado por Ele. Estaremos lendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, do verso 1 ao 4, que nos diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aleluias, meu Deus. Meus irmãos, Satanás já está derrotado, mas ele não se dá por vencido e usa o pouco tempo que lhe resta para perseguir a igreja de Deus incansavelmente. João, ele inicia o capítulo de número 13 dizendo que viu uma besta surgir do mar. Besta significa animal feroz, e esse animal feroz tem o aspecto diferente. Ele tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. João continua dizendo que esse animal era semelhante, ele era parecido com o leopardo, e os pés dele eram como os pés do urso, e a sua boca como a boca do leão. Essa besta é semelhante ao dragão que João viu no capítulo de número 12, mas ela não é o dragão, porque o dragão tem os diademas nas cabeças, e a besta traz os diademas sobre os chifres, e a besta recebe todo o poder do dragão. Sendo assim, ela não pode ser o dragão, porque ela está recebendo o poder do dragão. Ou seja, ela recebe o poder de Satanás, porque já vimos que o dragão é o próprio Satanás. A besta recebe poder de Satanás para lutar contra o povo de Deus e os vencer. Ela não é o dragão, mas ela trabalha para ele e recebe dele poder, recebe trono e autoridade. Ou seja, ela recebe autonomia para fazer o que for preciso. Então, quem é esse animal? Essa besta é semelhante a esses outros animais que João vê. No livro de Daniel, no capítulo de número 7, Daniel diz que teve um sonho onde ele viu 4 animais: o leão, o urso, o leopardo, e o último animal era terrível. Ele era espantoso e muito forte, com dentes de ferro. Ele devorava, ele fazia em pedaços, ele pisava em tudo. Ele era diferente de todos os outros animais, embora os outros também fossem fortes, mas esse último, além de ser o mais forte, tinha 10 chifres. Daniel disse que entre esses 10 chifres nasceu outro chifre pequeno, e nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que olhava, que falava insolência. Então é muito semelhante com o que João também vê. Mas Daniel disse que ele pediu a verdade a respeito de tudo que estava vendo, mas não compreendia. Ele queria o significado de todo o seu sonho, que estava sendo ali representado através desses animais. O que estava sendo representado, o que Deus queria mostrar para ele através desses animais, através
né, desse sonho, onde ele via esses animais. Então, lhe fizeram saber a interpretação do sonho, que esses animais são reis que se levantaram com grande poder, reis ou reinos que, como dizem em Apocalipse 17:8, era e não é mais, mas virá. Reis e reinos que vieram, né, que governaram com grande poder, mas passaram, não existe mais, porque o único que era e que é e que há de vir é o nosso Cristo. Então entende-se que as 7 cabeças ou os 7 montes são 7 reinos ou 7 governos, e os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram daqueles mesmos reinos, que era e não é mais, mas virá. Uns já passaram, outros estão passando, mas ainda virá um com muito poder. E esse que virá com muito poder, ele durará pouco tempo, mas é esse que governará ou guerreará contra, né, o Cordeiro de Deus. No versículo de número 3 diz que uma de suas cabeças sofre um ferimento de morte, mas depois será revivificada pelo poder de Satanás. A Bíblia diz que a sua chaga mortal foi curada e todo o povo da terra se maravilhou vendo aquele sinal. Esse animal, essa besta, é o anticristo, meus irmãos. Anti, né, no grego, significa em lugar de. Sendo assim, em lugar de Cristo, em lugar do verdadeiro Messias, do verdadeiro Senhor, ele se colocará no lugar de Cristo, se fazendo de Cristo, se passando por Cristo. O Senhor Jesus nos alertou dizendo: vede o que eu tenho dito, que ninguém vos engane. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24 e 25. O anticristo é um homem que se deixa ser levado por Satanás. Esse homem é chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele é o próprio Satanás encarnado. O desejo de Satanás sempre foi ser Deus, estar no lugar de Deus. Ele usa e usará de todos os meios para isso. Ele se colocará no santuário de Deus, exigindo adoração para si, e muitos o adorará. Em 2 Tessalonicenses 2, diz que a vinda dele foi segundo a eficácia ou a eficiência de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentiras e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem vão ser enganados por ele, vai deixar ser levados, né, por ele, e vai adorar a ele no lugar de Deus, no lugar de Cristo. Paulo diz que Satanás se levantará contra Deus, ostentando ser como Deus, e ele será reconhecido por toda a terra, né, como sendo um Deus. Daniel diz que grande é o seu poder, mas não por suas próprias forças. Ele, né, receberá, força, né, de outro, ele receberá força e causará estupenda destruição sobre a terra. Daniel 8:24. Naum diz que a sua chaga era chaga de morte, que não havia remédios para as suas feridas. As suas chagas eram incuráveis, mas ele se curou, e todos que viram a sua fama bateram palmas sobre eles. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo, irmãos. Todos, né, ficam tão maravilhados com o retorno dessa cabeça que começam a perguntar: quem é semelhante à besta? Quem é igual a ela? Né, como que desafiando a Deus.
exaltando, né, o nosso Senhor. O nome Miguel, irmão, significa quem é como Deus, ou aquele que é como Deus. Miguel foi o arcanjo, o guerreiro, né, que liderou a batalha no céu contra o dragão. E Miguel e seus anjos foram vencedores. Agora eles usam o mesmo significado do nome Miguel e perguntam quem é como a besta, né? Quem é como ela? Quem é como ele? Olha, se colocando, né, no lugar de Deus. Mas isso, meus irmãos, não ficará assim, né? Segundo a Bíblia, só durará um pouco de tempo. Só durará um pouco de tempo. Deus, ele se levantará contra, né, esse mal. Que Deus, nosso Senhor, meus irmãos, nos ajude. Que Deus, nosso Senhor, nos conduza para o caminho dele, né? Que Deus não nos deixe ser enganados pelo mal. Que Deus, nosso Senhor, né, abra os nossos olhos espirituais, meus irmãos, para que nós possamos enxergar sempre a verdade de Deus e que a gente venha ter forças para permanecer na presença do Senhor. Assim, né, eu oro em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado e Pai querido, Deus de poder e glórias. Nessa hora, Pai eterno, nós te pedimos, meu Deus, mais uma vez, sabe, meu Deus, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, cuidar da nossa casa, Pai. Deus amado, que o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Pai amado, que a gente não venha ser enganado, não nos deixe ser enganados, Pai, pelo mal, Pai. Sabe, meu Deus, mas que o Senhor seja sempre, sempre a nossa direção, a direção da nossa casa, Pai. Pai amado, eu peço ao Senhor, juntamente com os irmãos que estão orando comigo, Pai, que onde estiver um precisando do Senhor, que o Senhor possa socorrê-lo, que as mãos poderosas do Senhor alcance essa pessoa, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, aquebrante corações, Pai. Ó Deus amado, para que todos reconheçam o Senhor, sabe, como Salvador. Assim eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Não deixe, né, de compartilhar essa mensagem e também deixar o seu like. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.